Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito. E assim, todas as segundas-feiras aqui na MBC TV, convidamos uma figura, uma personalidade do mundo do direito para com ela discutirmos aquilo que são os principais temas da atualidade. No caso vertente, nesta noite, temos como convidado aqui o Jaime Guambe. Ele é conhecido, é advogado, mas também é conhecido por ter integrado aqui a banda dos K10. Portanto, é um pouco... falaremos aqui da atualidade, obviamente, que tem a ver com a crise política que o país, neste momento, vive. Não é também uma crise do Estado de Direito e precisamos também analisar juridicamente os vários processos, digamos assim, que encerram esta crise. Mas também vamos discutir também o direito ao trabalho da classe artística. Com estas paralisações, muitos músicos não têm possibilidades de gerar renda porque os estabelecimentos onde eles têm feito atuações estão fechados, porque a orientação de paralisar as atividades é sob pena, obviamente, de ter o seu estabelecimento, o seu negócio vandalizado. Portanto, será um pouco em torno destas questões que nós iremos aqui discutir e ver qual pode ser também o papel da própria classe artística. Há um debate também com relação à participação dos artistas na atividade de engajamento político. Tem ali o debate que o próprio Stewart tem estado a levantar e outros homens da cultura. Portanto, será em torno disso que nós iremos aqui discutir com o Dr. Jaime Guambe. Doutor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui neste programa Estado de Direito da MPC. A primeira questão que eu lhe coloco como um homem do direito, mas também um cidadão de Moçambique, que análise faz desta fase que o país está a viver? Bom, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, saudar aos vossos telespectadores e uma vez mais parabenizar, né, por a iniciativa jovem, acima de tudo, né, e este é um exemplo quando se fala de empreendedorismo no nosso país. Então há que dar força e abraçar. Bom, o nosso Estado de Direito agora. Portanto, a situação atual, quer dizer, nós teríamos que reformular todas as teorias políticas que nós temos lido até aqui. Hoje eu estou com quase 50 anos, assisto situações que eram, para mim, inimagináveis. Quer dizer, eu estar a vivenciar no país muitas das situações que nós assistimos hoje, acompanhávamos pela televisão. Quer dizer, quando se fala de faixa de Gaza, Quênia, portanto, eram sempre outros países, eram em outras latitudes. Agora, vivenciar isso, ver, sobretudo, a situação recente das manifestações em plena capital, Eduardo Mondlane, quer dizer, ainda precisamos de refletir e vai levar o seu tempo para nós compreendermos como é que nós chegamos a este estágio. E uma das questões que se colocam, estamos a falar aqui da questão do Estado de Direito, e quero-me parecer que a cada eleição que nós temos em Moçambique, o Estado de Direito é testado, mas sempre os políticos, de uma forma criativa, acabam encontrando soluções jurídicas que acabam passando pela Assembleia, são transformadas em leis e acabam resolvendo alguns diferentes pós-eleitorais. Mas desta vez parece que a situação é muito mais desafiadora. Por que razão? Eu creio que a situação muda porque também entra um novo ator que nunca esteve neste processo. Portanto, quando fala do passado, das crises que nós tivemos no passado, os atores sempre foram os mesmos. Portanto, por um lado, a Renamo e por outro, a Frelimo. E nós tivemos como o ator principal o falecido Afonso Dhlakama, que nos habitou em todas as épocas, portanto, pós-eleitoral, sempre a estarem à margem naquilo que se esperava, não é? Reivindicando, obviamente, o que hoje também estamos a testemunhar. Creio que a intervenção hoje do Venâncio Mondlane, portanto, fora
daquela normalidade, com as devidas aspas, portanto, traz esse novo cenário. Portanto, ele não está no circuito, não está no esquema. Ele É um ator novo. é um novo ator. Se calhar nós, como sociedade, e sobretudo os partidos políticos, ou o Partido Frelimo, não estava preparado para ter um ator assim tão relevante, ou que se mostra relevante no atual contexto. Basta ver desde a criação do seu movimento, desde CAD até a entrada agora, não podemos, quer dizer, os vários obstáculos que foi tendo e mesmo assim conseguiu, portanto, sobressair a tudo isso. Portanto, isso creio que para o próprio STAI, CNE, quer dizer, a máquina toda da administração eleitoral, creio que isso veio a mexer um pouco com o status quo. Depois é preciso perceber também que nunca tivemos uma experiência do envolvimento da população jovem. Quer dizer, e depois temos muitos que pela primeira vez começam a votar. Portanto, isto traz questões que devem nos colocar a cada um de nós, quer dizer, a refletir sobre o modelo que fomos tendo na gestão das crises pós-eleitorais. Porque o que me parece é que os problemas são os mesmos. Na verdade, não estamos a discutir novos problemas, né? Enchimento de urnas, e, problemas na fase do recenseamento eleitoral, a intervenção da polícia como um ator principal, quer dizer, são os mesmos problemas. Se calhar, no final do dia, os acordos que eram celebrados, não é? Acabavam ajudando para isso. Mas, como disse antes, com a entrada do novo ator, que não está habituado, não estava nesse esquema, quer dizer, parece que hoje o impacto, quer dizer, torna-se maior. Falava aqui da questão dos jovens, de fato. É uma pessoa que lida muito com as massas, para além de advogado, é docente, lida com muita juventude. A minha questão que eu queria perceber é o que é que querem esses jovens? Quem são esses jovens? O que é que querem? Consegue perceber mais ou menos a mensagem que são muitos jovens que estão nas ruas? O que é que eles querem em concreto? Bom, quem me dera poder dar uma resposta. Mas eu, por acaso, de algum tempo para cá, eu vivo na Matola e pronto, tenho prestado alguma atenção quando estou a conduzir. Portanto, quando olho para a quantidade de jovens que está nas ruas, às vezes um jovem que fica das 7 ou 8, 6, só a vender corta-unhas, ou a vender créditos, ou a vender água gelada. Mas um jovem na flor da idade, quer dizer, numa avenida como Joaquim Chissano, ou na própria Eduardo Mondlane, e você pergunta-se, o que é que se passa? Portanto, o problema naturalmente não há de ser não há de ser a manifestação dos resultados eleitorais, claramente que não, mas há uma imagem gritante do desemprego no país. Portanto, há desigualdades sociais no país, temos que reconhecer. Portanto, a questão da criminalidade, que também está ligada à pobreza urbana, quer dizer, nós temos dados, né, há estudos realizados que provam essa pobreza. Hoje, não precisa de ir a um distrito para encontrar jovens com necessidades. Quer dizer, aqui mesmo na capital, basta sair um pouco da cidade. Portanto, esse coquetel de situações que nós temos é que origina, quer dizer, eu entendo sobretudo a manifestação em Salvo Erro no dia 7, quer dizer, uma panela de pressão que chegou a um momento que não aguentava mais. Portanto, foi uma saturação. Nem quero acreditar que seja o poder do Venâncio. Não, Venâncio, para mim, soube aproveitar, portanto, as frustrações da juventude. E ele vai dando a mensagem, a esperança que os jovens querem. Mas, claramente, que são vários motivos. Mas, por exemplo, uma outra questão
falava aqui da questão da panela de pressão, dava um exemplo dos jovens, hoje em dia, que na João Quissano encontramos aqueles que precisam de 5 meticais só para limpar o limpa-brisa e por aí em diante. Mas a questão é que a classe política, nossa, quando falo de classe política, eu não falo apenas dos governantes da Frelimo, falo da classe política dominante neste país, incluindo a oposição, tem sabido captar como deve ser o sentimento dessa juventude que a cada ano, diariamente, é lançada de facto para o desespero. Eu creio que não, porque se a classe política, e se calhar não só a classe política, empresarial, se captassem os semblantes, né, algumas mensagens que vão passando pelos jovens, creio que a situação hoje seria outra. Depois, temos também governantes que eu quero acreditar, sobretudo se pegarmos no exemplo da polícia, o que me parece é que há uma geração dos generais na polícia que não está a conseguir lidar com os momentos atuais. Muito reativa, muito opressora, com métodos, quer dizer que nós hoje com as tecnologias, com os filmes, com os cursos que vamos fazendo, sobretudo na área de direito, quer dizer que nos obrigam a algumas leituras, quer dizer, como perceber uma ação da polícia em plena capital, com agentes do Cernic, com a KPM, um agente de investigação criminal, um grupo de operações especiais, devidamente identificado como grupo de operações especiais. Quer dizer, claramente que isso não se compreende no estado atual, esse tipo de atuação. Assim como não se compreende quando falamos, por exemplo, dos rapos, em que são encontradas aquelas pessoas que guarneciam. A questão, por que é que não tivemos paciência de até encontrar outras pessoas, né? Recentemente houve um caso no Tchumene em que um jovem ou dois foram encontrados a comprar numa ferragem correntes, né? Supostamente para, né, algemar as vítimas, etc, etc. E tu prendes, quer dizer, tu não acompanhas, né? Não fazes um acompanhamento desde a compra ao destino, quer dizer, há uma série. E depois a gente pergunta, mas ou é propositado ou é mesmo ignorância? O que é difícil de perceber, de conceber também. Você falava aqui da questão da área de direito. Há uma questão que eu queria... Nós estamos aqui num processo pós-eleitoral que tem nuances, pelo menos a forma como as manifestações têm estado a acontecer. Começam a haver ideias ou pessoas que acham que nós temos que passar da dimensão meramente política e avançar também para a dimensão criminal. Partilha dessa ideia. Que este processo, principalmente por algumas declarações inflamadas dos próprios responsáveis pelas manifestações. Não prefiro, claramente que não prefiro. Repara que esse posicionamento não é novo também, no contexto das crises pós-eleitorais. Nós tivemos o Afonso Vilhacama, quando se refugiava na Serra de Gorongosa e tudo o resto. Depois tínhamos... O professor Muxanga, foi preso da saída do Conselho de Estado. Exatamente, e nós tivemos posicionamentos nesse sentido de que não, se calhar o falecido Afonso Vilhacama devia ser responsabilizado criminalmente, né? Claramente que depois percebeu-se que não tínhamos, não era este Estado, não estava preparado para o tipo de ação que se poderia. Não é por acaso que vemos também uma atuação quase que tímida da própria Procuradoria, porque este é um problema essencialmente político, não jurídico, né? É preciso perceber. E nós muitas das vezes debatemos as consequências e não a causa do problema. Portanto, o problema não são as vandalizações, embora isso impacte na nossa vida, né? Mas
nós temos que ir ao fundo, perceber por que é que chegamos a esse estado de coisas. Né? Portanto, há 30 anos que neste país reclamam-se as mesmas coisas, os mesmos operantes. Quer dizer, estamos a reclamar a própria máquina da administração eleitoral, a sua composição. Quer dizer, e depois é interessante que, passado este tempo, a sociedade toda vai se esquecer depois deste momento. E vamos continuar, daqui a 5 anos voltaremos a debater. Portanto, para mim, apesar desta crise toda que nós estamos a vivenciar, estamos aqui diante de uma oportunidade de refazermos. Alguns falam em refundar o nosso Estado. Acho que é exagerado. Mas temos esta oportunidade para repensarmos, né? No país a vários níveis, desde os poderes excessivos, que também não é novo, não sou o primeiro a dizer isto do Presidente da República, desde o nosso sistema judiciário. Quer dizer, nós temos que pensar nisso, né? Temos que pensar até na própria polícia, que tipo de polícia é que nós queremos. Quer dizer, a quem obedece a nossa polícia, né? Porque a Ordem dos Advogados, onde sou membro, já há muito tempo tem se pronunciado sobre o lugar da polícia em Moçambique, com argumentos até fortes. Entretanto, não se conhecem até hoje os argumentos contrários. Por que a polícia tem que continuar, né, sob a direção, portanto, do Comando-Geral, do Ministério do Interior, etc, etc. Portanto, esta para mim é uma grande oportunidade que o Venâncio, vamos lá chamar, que essas manifestações, os jovens, trazem para uma reflexão sobre esses problemas há muito tempo identificados. Portanto, não há nenhum fenômeno novo naquilo, quer dizer, o impacto, sim, hoje, porque veja que enquanto que no passado, nos últimos 20, 30 anos, se calhar, essas manifestações todas resumiam-se ao território nacional. Sim. Hoje temos embaixadas, quer dizer, a nível mundial, a manifestar. Quer dizer, há uma imagem aqui do país que também é preciso ser salvaguardada, quer dizer, e são jovens, quer dizer, são jovens na diáspora que estão a dar a cara, a reivindicar. Quer dizer, nós nunca tivemos isso na história do país, desde 75 até esta parte. Então, é preciso dar alguma importância a este facto social. Tem que ser estudado, temos que refletir e temos que tirar as devidas relações. Então, na sua opinião, tentar criminalizar, portanto, há pessoas que dizem que não. Vi, por exemplo, o Dr. Rodrigo Rocha e outros juristas que dizem que não. É verdade que temos um problema pós-eleitoral, mas esses convites de manifestações, de invasão de órgãos de soberania, estão em causa aqui, digamos, uma subversão da ordem constitucional. Acha que extremar dessa direção pode prejudicar o processo político, que é esse onde o problema deve estar? Acho que este é um problema, na minha opinião, é um problema eminentemente político. E tem que ter a solução também política. Porque, repara, hoje, há relatos de próprios polícias que já estão a abandonar as suas zonas, portanto, há esquadras que foram destruídas, quer dizer, e cada vez que há um discurso, né, de um dirigente sobre esta situação, parece que isso aumenta ainda, quer dizer, a ira da sociedade. Portanto, é preciso compreender isso. Mas, como disse, no passado vivemos isso com o Afonso Dhlakamo, não é? Terminou a lei da amnistia depois. Exatamente. Então, a esta altura, começar a pensar em processo judiciário, creio que não seria uma melhor saída. Nós temos que pensar, como disse, nas causas desta situação. A manifestação é um direito constitucional neste país. Mas o direito de ir e vir também é um direito constitucional. É verdade. Os manifestantes não podem impedir de ir trabalhar, de ir e vir, ou seja, ou é consequência também. Não, repara, o hábito que temos muitas das vezes de nos compararmos até com a Europa quando nos convém, mas o facto é que mesmo na Europa não há manifestações pacíficas. Recentemente tivemos em Portugal, Espanha. Só morreu um cidadão em Portugal,
né? Autocarros destruídos. Quer dizer, não estou a querer comparar os maus exemplos. O que eu quero dizer é que às vezes há uma posição romântica de que nós, aqui em Moçambique, quer dizer, estamos já... Quer dizer, a expressão correta é temos vândalos. Não, existe em qualquer parte do mundo. Na Espanha, recentemente foi assim contra o rei. Contra o rei. Quer dizer, ali... Lama na cara do rei. O presidente português, quantas vezes não é interpelado na rua, né? Às vezes com expressões, né? Que nós não... Portanto, não é por aí que temos que... É preciso dialogar, é preciso reconhecer que sim, há um problema, há desemprego neste país, há desigualdades sociais, não é? Há falta de oportunidades, os critérios, né? Para ascender, né? Aos órgãos públicos. Quer dizer, há muita gente... Eu podia trazer até outra questão, porque muitas das vezes relaciona-se com o pessoal que é da oposição, né? Mas eu pergunto-me, olhando para o Partido Frelimo, neste processo dos candidatos, olhemos, por exemplo, para o caso de um Gabriel Júnior, que foi submeter a sua candidatura. Alguém quer acreditar que ele sozinho entendeu que tinha que submeter a candidatura? Ainda que tenha reunido com 5 pessoas, mas algumas pessoas prometeram o apoio a ele. O mesmo em relação ao Pacheco, ao Amatai. Portanto, há pessoas, não é, que olharam nessas pessoas como presidenciáveis. Ora, quando essas pessoas depois, nem sei se chamaria liminarmente, porque não, pelo menos publicamente não houve um processo, não é, de seleção. Portanto, nem constaram daqueles que... Portanto, isso internamente dentro do grupo também cria, né? Cria frustração. Se calhar é por isso que essas pessoas que acabei de mencionar não estiveram publicamente a apoiar o candidato, né? Os eleitos. Então, a nossa análise muitas das vezes tem sido essa. Se você diz que as eleições não foram livres, justas e transparentes, pronto, você é do Venâncio. Tem a ver o extremar de posições. Nós agora estamos já a chegar a esse ponto. É por isso que até nas redes sociais, né? Quer dizer, tomando uma posição, você corre o risco de ver a tua vida privada devastada. Quer dizer, vamos começar a saber com quem você convive, com quem você deixa de conviver, só porque manifestou, né, o seu posicionamento publicamente. Portanto, é esse estado de coisas que nós temos que ver. Mas qual é a causa disso, então? A causa disso é que, ao longo, nos últimos tempos, anos, 10, 12 anos, quer dizer, o espaço público ficou afunilado. As pessoas não puderam expressar-se livremente. É isso que é preciso começar a perceber. Quer dizer, desde a morte do Azagaia, portanto, as pessoas não podem sair livremente para exprimir os seus sentimentos. Eu não acredito na teoria de golpe de Estado. Quer dizer, não se faz golpe de Estado, quer dizer, por um grupo de jovens no Alto Maé ou no Bairro Jardim. Quer dizer, e depois esta ideia também de... cada vez que aparece um dirigente, cada vez que aparece, sobretudo, as autoridades policiais, olhar para esta sociedade, quer dizer, infantilizar as pessoas, né? Parece que as pessoas não pensam, não raciocinam, né? Hoje, podemos criticar a nossa educação, a qualidade da nossa educação, mas pelo menos temos tantas instituições de ensino superior, alguma coisa aprende-se, né? Então, as pessoas sabem, no mínimo, quer dizer, quais são os processos ou quais são as instituições que podem concorrer para um golpe de Estado. Quer dizer, não pode haver um golpe de Estado para uma manifestação na Eduardo Mondlane. Eu, quando vinha cá, passei da Rádio Moçambique, não é? Enquanto vi ali 2 militares que estavam ali. Eu pergunto, quer dizer, aquela quantidade de jovens que marcham, aqueles 2 militares estão ali, o que é que podem fazer? Se a ideia é mesmo essa. Portanto, há situações que, quer dizer, os vídeos reportam, por
porque nós somos também aqueles outros que ficamos em casa no sofá a acompanhar para um estúdio, não é? Não estamos lá com outros jovens. Mas há situações neste desnorte que eu noto em que a gente, por exemplo, os discernir que estão entre prédios, não é? Entre prédios, portanto, a disparar. Mas eu pergunto, eles têm noção de que estão num prédio, que há gente lá, que até pode ter armas, água quente, óleo quente. Quer dizer, aqui há uma série de coisas que nós temos que refletir seriamente da nossa atuação, né? Essas manifestações são como as chuvas, as enxurradas, quer dizer, mostram, né, o estado real do país. E é esta imagem que nós temos que aproveitar para encontrarmos soluções. E as soluções não podem ser jurídicas, quer dizer, para tudo, né? Para algumas questões, obviamente, tem que ser, porque também temos que respeitar a propriedade privada, quer dizer, a gente hoje, as imagens trazidas de Ressanos, quer dizer, roçam qualquer coisa, quer dizer, há investimentos privados que foram feitos, não é? E um cidadão não pode acordar um dia, ver que ficou sem caminhões, ficou sem suas propriedades, quer dizer, também não é compreensível por causa de resultados eleitorais. Quer dizer, eu pergunto o que é que eu como cidadão tenho a ver com isso. Portanto, temos que encontrar aqui um meio termo, mas também lá está a educação. Quando falamos de educação, saúde, etc, etc, quando é que nós ensinamos como é que se manifesta? Se as pessoas, quando querem manifestar, depois vimos aquele cenário todo de guerra. Portanto, é um preço que o país está a pagar também, porque não deixam as pessoas. Eu não creio que, escoltando os manifestantes, identificando os líderes, independentemente de terem requerido ou não, mas uma vez estando no local para marchar, identificar os líderes, né? Solicitar o itinerário, colocar ali mesmo as condições, creio que isso resolve esse problema. Então, custa-me perceber algumas imagens, alguns vídeos que nós assistimos, como, por exemplo, quando o Venâncio Mondlane comunicava aos seus apoiantes para dispersarem na Praça da UEM. Quer dizer, foi no momento em que ele estava a dispensar os seus apoiantes, porque, segundo ele, tinha atingido a manifestação, a convocatória tinha atingido os seus objetivos. E foi exatamente naquele período em que a polícia estava a atuar. Quer dizer, então, aqui a gente para. O que é que se pretende mesmo? Parece que, na verdade, o que se pretende é justamente isso. Um momento de caos. A questão é, quem que ganha? Não sei. Exato. Vamos, neste momento, obedecer o nosso primeiro e último intervalo. Estamos aqui à conversa com Jaime Guambe, advogado, mas também é uma figura conhecida no mundo das artes. E na segunda parte nós voltaremos para dedicar uma análise também àquilo que pode ser o papel da classe artística no quadro desta crise política, jurídica, social que o país vive neste momento. Também procuramos saber esse debate que existe no mundo artístico, como um artista pode ou não engajar-se politicamente, porque esse é um debate que também tem estado a ocorrer ao nível das redes sociais e de outros espaços de debate. Até já. Vem aí. Aqui, na IMBC TV. Vem aí. Aqui, na IMBC TV. Vem aí. Aqui, na IMBC TV. Boa noite, estamos de volta na segunda parte do programa Estado de Direito. Jaime Guambe é o nosso convidado nesta noite.
Se calhar antes de entrarmos para outro tema, eu queria mesmo esgotar essa parte que vinha colocando. O doutor olha muito, insiste muito na questão do papel da polícia como parte, digamos assim, do exacerbar dos ânimos quando estamos nas manifestações. Acho que por que insiste na questão da polícia? É interessante. Espero que não me coloque numa situação de ter que fugir sempre que me cruzar com a polícia. Mas não, honestamente, olha, nós tivemos, neste período das eleições em Moçambique, 3 países tiveram eleições. Botsuana, Geórgia, e já tem resultados, e outros já tomaram posse. Quer dizer, nunca se conheceu quem era o comandante, quem é o ministro, né, da polícia nesses países. É que o polícia, no nosso contexto, ele parece ser o ator principal. Isso não é um problema destas eleições. Sempre foi assim. Então, é aqui onde que é preciso repensar nesse papel. Por isso, quando falava da Ordem dos Advogados, que insistentemente vem falando do lugar da polícia no nosso ordenamento jurídico, que se calhar não é isso que devia ser, devia estar sob a égide do Ministério Público, não é? Mas não se conhecem as razões, como dizia também, do atual Estado. Porque é que a polícia tem que continuar? Nós tivemos vários vídeos e a polícia sempre em contato, ordens superiores, etc, etc. Que outras ordens superiores que não a Constituição? Porque a manifestação, ela é legal, não é? Mas também, se tiver sido convocado para, sem respeitar, né? Porque também há procedimentos, não é? A polícia tem que comunicar claramente e, sobretudo, tem que dialogar com os líderes, os organizadores das marchas. É com eles. Mas não é isso que nós temos assistido. Portanto, eu cada vez que ouço um discurso, alguém que vem a procurar encontrar uma razão da atuação da polícia, como, por exemplo, a proteção da propriedade privada, do golpe de Estado, etc, etc. Eu pergunto, às vezes até exagero, em querer saber da sanidade mental da pessoa. Não, é preciso sermos claros. Eu acho que somos muitos, temos que dizer que a atuação da nossa polícia não é das melhores. E gera a repulsa, ira. Nós vimos a nossa polícia a entrar nas residências das pessoas. Quer dizer, há vídeos chocantes e você pergunta-se, não, em pleno século XXI não se pode ter uma polícia a atuar dessa forma. Mas eu falava, por exemplo, dos agentes de Cernit, sobretudo no Alto Meio, ali, até uma característica deles, né? Como eles se vestem e tal. Quer dizer, no lugar de infiltrar-se nas multidões, né? Nos manifestantes, procurar saber quais são os objetivos e no final do dia regressar às unidades policiais, o respectivo relatório, submeter, se for o caso, ao Ministério Público, porque já terão identificados os atores da desordem e com os mandados, porque é assim como tem que ser. Somos um Estado de Direito, temos que respeitar. Então, há procedimentos. Não se pode entrar numa residência, quer dizer, a qualquer hora, começar a disparar, começar a deter pessoas. E deixa-me dizer isso, está de parabéns à ordem, à nossa ordem de advogados, pelo papel que tem vindo a desempenhar, libertando muitos dos jovens que estão a ser ilegalmente detidos. Portanto, a polícia, concluindo, é um ator-chave. Quer dizer, a polícia gera esta ira não só nos manifestantes, mas qualquer cidadão atento, quer dizer, que perceba o que é viver num país democrático.
Quer dizer, nós temos que refundar a nossa polícia. Falou aqui da questão do papel que a Ordem tem estado a desenvolver no quadro daquilo que são as suas próprias atribuições legais e constitucionais. Tem estado muito ativo nesta questão das manifestações, intervindo para libertar muitos desses detidos. Será que a sociedade compreende este papel da Ordem dos Advogados? Porque fica aqui uma ideia, pelo menos tenho estado a ouvir nos últimos tempos, alguns setores de opinião dizem, não, a Ordem dos Advogados só aparece para defender os desordeiros, mas não aparece para processar, por exemplo, aqueles que vandalizam as lojas, que vandalizam os carros, os bens privados, os bens públicos. A sociedade está a compreender muito bem o papel da Ordem nesta questão em concreto? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu acho que a sociedade compreende muito bem qual é o papel da Ordem dos Advogados. Aliás, um exemplo que posso trazer é de um advogado que estava a caminho de Maracuene, na sua própria viatura, onde os jovens cercam a viatura, ele tira a toga, mostra: eu sou advogado, vou trabalhar, vou a uma esquadra, vou trabalhar. Portanto, bateram palmo, abriram, eles mesmos mandaram os outros jovens. Mas essa adesão, quer dizer, parece que fica uma ideia de que a Ordem só atua no quadro de defesa dos desordeiros, podemos assim chamar o Wander, como se diz, né? É preciso compreender que a Ordem é um pilar do Estado de Direito, claro, não é? Então, e depois não tem as funções, portanto, para acusar quem quer que seja. Né? Pelo contrário. Não, essa questão que eu estava querendo dizer, acho que como advogado, ainda bem percebe melhor isso, quer dizer, esta narrativa que tem estado já a ser trazida nos últimos tempos, quer-me parecer que pretende-se até, vamos entrar, criminalizar a própria Ordem, no sentido de que a Ordem aparece aqui para libertar os detidos, que são pessoas que estão envolvidas nas manifestações, na violência. Entretanto, não há nenhuma palavra da Ordem em relação à destruição de bens públicos e privados. Era mais ou menos nessa questão, nesse tipo de pensamento que eu queria trazer. Na verdade, é um debate antigo, né? Porque, mas quando eu dizia que a sociedade já percebe, é que hoje são poucas aquelas pessoas que acham que determinada pessoa, por ter cometido um determinado tipo de legal de crime, não merece a atenção do advogado. O próprio polícia, não é? Quando vence apuros, ele procura. O próprio magistrado do Ministério Público, o próprio juiz, né? Quando os seus direitos estão em causa, recorre ao advogado. Portanto, vai levar algum tempo, sim, vai, mas penso que já avançamos muito como sociedade, perceber qual é o papel, portanto, da Ordem dos Advogados. E devo dizer, a atual direção da Ordem tem feito muito para essa desmistificação, se assim posso dizer, do advogado, ou o papel da Ordem, não aquela entidade que só aparece para, não é, criticar o governo do dia, etc, etc. Não, creio que o nosso bastonário tem aparecido com um discurso equilibrado. Em relação a este processo eleitoral em si, em que a própria Ordem apareceu agora com propostas de até considerar a anulação das próprias eleições. O que é que tem a dizer com isso? Mas note que não é só a Ordem, quer dizer, não é só a Ordem que avança com aqueles cenários avançados pela Ordem. É que temos que colocar à mesa com as informações, ainda que escassas, que nos chegam portanto, publicamente. Quer dizer, temos que equacionar a possibilidade da anulação. Se não de toda, mas pelo menos parte. Porque há evidências de que em alguns sítios, quer dizer, as eleições não decorreram como deveriam ter sido. Quer dizer, e as próprias declarações dos atores principais, quer dizer, é verdade que ao dizer o que vou dizer a seguir, quer dizer, creio que quando o programa passar depois será interpelado. A questão é que como é que um país que assistiu
nos últimos meses, uma manifestação não violenta, mas não deixa de ser uma manifestação, seja dos médicos, juízes, professores, não é? E depois, como é que explica isso com os números que foram anunciados? Quer dizer, estamos a dizer que esta sociedade, no dia 9, esqueceu totalmente de todos os desafios do país, de todos os problemas. As classes profissionais esqueceram, ignoraram e foram massivamente, quer dizer, há situações de votações em alguns círculos eleitorais a 100%. Hoje, até na Europa, com anos de democracia, quer dizer, não há um candidato que vence eleições com exceção da Rússia, a Coreia do Norte e Ruanda. Mas, claramente, que hoje não se atinge essa percentagem de 70%. Portanto, eu não tenho dúvidas que o candidato presidencial da Frelimo tenha ganho eleições. E isso não é uma questão de fé, é uma questão de perceber que a Frelimo tem uma estrutura, né, organizada, enraizada em todo o território nacional. Quando nós olharmos para o candidato Venâncio e todo o percurso, todos os obstáculos por ele passados até candidatar-se, nem teve tempo suficiente para o partido que o suportou, que o suporta, não tem estrutura, não é, para estar a ombrear com o partido Frelimo. Então, isso faz-me pensar que, pelo menos a nível presidencial, o candidato Chapo ganhou claramente as eleições. Agora, quanto às margens, claramente que não podem ser essas que foram Portanto, o problema para si nessas eleições tem que ver realmente com a questão dos números anunciados. Já teve discrepâncias. Exatamente. Para mim, o problema está nos números. Não propriamente na vitória do candidato Atenção que estou a falar do candidato e não do partido Frelimo. Por quê? Acha que a Frelimo não ganhou eleições? Não estou a dizer que... repara que eu estava aqui Falamos na questão dos 70%, os números. Mas numa situação dessas, falou aqui, levantou hipóteses muito interessantes. A questão de se equacionar, anular os resultados, ou ver outro tipo de... Mas perante uma situação em que, há uma ideia, também se tudo bem, os números de facto têm problemas. Mas Chapo e a Frelimo ganharam eleições, né? Não teria também justiçar o fato de eles terem ganho eleições, se anularmos as eleições? Bom, há elementos que nós não temos, que queriam nos permitir a melhor análise, né? Porque e depois há processos em recurso neste momento, né? Então tudo pode vir a acontecer. Claramente que depois acho que encontrar... Mas tem confiança no Conselho Constitucional? Confia no Conselho Constitucional? Acha que o Conselho Constitucional saberá estar à altura, digamos assim, daquilo que é a expectativa do país? Tenho reservas. Não pelas questões que muitas das vezes as pessoas falam, questão da politização dos seus membros, mas creio que é humanamente impossível analisar a informação que os juízes têm neste momento, por analisar no curto espaço de tempo. O meu grande receio é esse. Portanto, qualquer decisão que vier do Conselho Constitucional, creio que há de ser uma decisão política, uma decisão que procurará, sem sombra de dúvida, restabelecer a paz social. Como é que se restabelece a paz social nesta situação, numa encruzilhada dessa? É uma boa questão. É uma boa questão que eu não tenho uma solução, honestamente não tenho, mas creio que seja qual for, porque também não acredito muito na hipótese da anulação, porque pelas informações que fui recolhendo até nos últimos tempos é que essas eleições passadas também não foram pagas. Aliás, um dos membros do CNN disse isso, portanto, não mas a dimensão custo-preço,
é fundamental quando sai em causa, digamos assim, o Estado de Direito democrático num país? Não, creio que não, mas não vou me assustar se eu ouvir esse argumento. Portanto, a Mensa como sendo fundamental para não se adiar. Quer dizer, claramente que a manutenção de um Estado de Direito, quer dizer, a democracia tem um custo. E já há muito tempo nós sabíamos disso. Quer dizer, os processos democráticos têm os custos que têm. E se decidimos enveredar por este caminho, temos que estar preparados, temos que fazer sacrifícios. Mas lá está, alguém tem que nos explicar. Alguém tem que nos explicar que esse sistema tem custos. E se calhar podemos refletir, também vermos, ok, somos um país democrático, mas qual é a nossa democracia? A americana? A europeia? Quer dizer, nós temos que encontrar um nosso próprio processo, não é? Obviamente que não limitem aquilo que são as liberdades e garantias dos cidadãos. A questão que eu queria também colocar, se calhar só para irmos, estamos já com problemas de tempo, mas eu não resisto também a colocar essa questão. Olhando para aquilo que tem sido feito, falava aqui da questão de humanamente impossível. O Conselho Constitucional requisitou editais das mesas. Portanto, nós no país temos cerca de editais, atas de editais, temos quase 24 mil mesas. Agora pediu também à CNE para explicar as discrepâncias. Se o Conselho Constitucional é composto por 7 juízes, portanto, mesmo a estrutura de apoio não é suficiente para, em tempo útil, digamos, analisar de uma forma técnica esses editais. Portanto, o Conselho Constitucional não está também a colocar-se num beco sem saída, principalmente ao dar a conhecer essas diligências, se aparecer numa situação de que valida as eleições, mas reconhece que precisa de ter todos os editais, exige que se explique as discrepâncias não se explicam, a CNE apresentou essa questão. O Conselho Constitucional não colocou-se aqui num beco sem saída que vai acabar criando também ser uma fonte de instabilidade muito grande. Não, claramente colocou-se. Claramente que o escrutínio hoje é diferente. Repara que no tempo do juiz Baltazar, etc., mesmo o tio Dadson, o Nguan, o doutor, nós nunca acompanhamos o funcionamento do Conselho Constitucional. Ninguém ficou atento para saber o que se passava no Conselho Constitucional. Se calhar até nem sabiam quem são os juízes que estavam lá. Mas as eleições autárquicas do ano passado, quer dizer, vieram levantar questões até jurídicas, né? Sérias, nos acórdãos do Conselho Constitucional. Hoje são os estudantes de direito, inclusive estudantes da Presidente, quer dizer, que estão a mandar e-mails. Estão a mandar e-mails, portanto, o escrutínio hoje é maior. Daí que, quer dizer, a sociedade fica atenta. Recordo-me que há 2 dias, salvo erro, circulou uma comunicação de que o Conselho Constitucional iria se pronunciar, mas não tinha hora. Quer dizer, a preocupação foi maior, sabe? Mas a que hora, em que canal, etc, etc. Onde é que será a conferência de imprensa? Eu não queria estar no Conselho Constitucional neste momento, portanto. Não tenho resposta, mas percebo a pressão que existe sobre o órgão. Quer dizer, desta vez, ou nós vamos ter um Conselho Constitucional que, não só do ponto de vista legal, porque a fundamentação aí pode sempre encontrar-se e depois nós, os outros, podemos sempre rebater, etc, etc. Mas, acima de tudo, uma decisão que restabeleça, não é? A paz. E a confiança nos órgãos. A confiança nos órgãos. Porque, neste momento, claramente que não há confiança. Quer dizer, não está CNN, etc, etc. Não são órgãos que, aos olhos do cidadão comum, quer dizer, que representam os interesses do país.
Então, quando eu falava de oportunidade do momento, é que temos que repensar. Nós temos que entrar na próxima legislatura da Assembleia e repensarmos, discutirmos sobre essas questões, o modelo da administração eleitoral em Moçambique. Entrando numa outra questão, já para além de estudou Direito, é advogado, mas também não deixou a parte artística. Não. E é importante, eu queria perceber qual é a sua análise, qual é a sua opinião com relação a esse debate muito apaixonado que está aí sobre o engajamento dos artistas nas campanhas eleitorais. É um debate real, que não se pode ignorar. Entretanto, eu tenho dito uma coisa como esta nos grupos onde eu estou, que antes de ser artista, é cidadão. Como cidadão, portanto, tem direitos, tem obrigações. E um dos direitos é justamente esse, de eleger numa organização, um partido que onde estiver e ser eleito também, concorrer. Portanto, não se pode cortar esse direito deste cidadão. Mas depois tem um cidadão artista, não é? Que vive neste país, vive nesta sociedade, não é? Tem suas paixões também. Igualmente, não se pode cortar a liberdade de ele poder apoiar o seu candidato. Eu não vejo nenhum problema nisso. O que acontece é que, aliás, é interessante porque quando o Stuart começou com isso, depois outros artistas, os discursos de outros artistas foram chamados e há uma tese de alguns artistas que dizem que o problema de se aliar aos partidos políticos ou aos políticos é que você perde a sua essência, né? Como a voz da sociedade. Mas a questão é que antes da sociedade está o artista. Portanto, nesta crise toda, é o artista cidadão que vai sentir os efeitos dessa crise. E ninguém mais, nenhuma outra instituição virá para contribuir para que aquele artista não sinta a falta portanto, de condições para a sua sobrevivência. Não sei se percebe. Portanto, ok, é verdade que tem um impacto porque tem a ver com artistas, não é? Aqueles que moldam as sociedades, etc, etc. Mas é um debate para mim que não tem sua razão de ser. Não sei, tem. Porque, repara, recentemente tivemos nos Estados Unidos e sempre foi assim nos Estados Unidos. Os grandes músicos, rappers, sempre apoiaram os candidatos presidenciais. E não é só apoio, vamos lá, em termos de imagem, não, às vezes financeiro. Então, é um debate que não... Agora, o que é que acontece na classe artística muitas das vezes é que depois que terminam as eleições, são os artistas que reclamam, porque estiveram no partido X, não é? Fizeram campanha, atuaram, etc, e não receberam. Portanto, há artistas, músicos que podem te falar que há 3, 4 eleições que não recebem. Estão a cobrar. Quer dizer, o lado inverso. Depois, os outros que estão, né? Pois. Quer dizer, se você está há 10, 15 anos, né, a atuar, por que é que não muda? Ou por outra, foi como membro do partido ou como artista. Como profissional. Sim. Como profissional. No meu grupo, no K10, muitas das vezes, quando nós, no passado, tínhamos que nos apresentar em eventos públicos, seja políticos ou... Nós nunca aceitávamos, portanto, vestirmos a camisola, seja de partido, seja de uma empresa, etc. Não, somos profissionais, viemos trabalhar, temos o nosso próprio uniforme. Não, mas é importante, não, respeitamos, mas somos profissionais. Portanto, creio que é isso que um artista tem que saber, né? Quando é que ele vai como profissional e quando é que ele vai como um membro simpatizante. Portanto, a partir daí, creio que as águas estarão separadas. Exato.
Damos com um pouco tempo, mais de um minuto, se calhar só para colocar uma última questão também que era importante colocar. Com essas paralisações que estamos a ter, qual é a sua análise com relação ao vosso direito também como artistas, ao direito ao trabalho? Que análise faz com relação a isso? Não, claramente, vamos dizer, sem rodeios, que está prejudicado o direito, porque é o próprio artista que depende também do empresário, não é? Do proprietário da casa de paz, enfim, do restaurante, bar, hotel, que não vai poder contratar. Portanto, não, este assunto é sério, quer dizer, não pode ser visto só apenas como uma paralisação do país, ou que vai afetar os negócios, olhando para os caminhões, a agricultura, etc. Não, a classe artística toda vai se ressentir, não é? Porque não vai poder atuar. Nós já tivemos uma experiência triste no período de Covid, não é? Ainda com algumas iniciativas que surgiram do Ministério da Cultura e Turismo, mas mesmo assim, quer dizer, muitos artistas enfrentaram muitas dificuldades. Se calhar alguns até ainda não se encontraram, porque muitos artistas dependem, portanto, dessa estabilidade para o exercício da sua profissão. Portanto, não são só os chapas ou os proprietários que ficam prejudicados, os artistas em grande medida. Agora, os artistas estão aí, né? Vão se inventando, fazendo lives. No tempo do Covid isso foi interessante até de ver, né? Atuações, não só aqui em Moçambique, como fora, experiências internacionais. Os artistas tocavam, faziam lives, numa primeira fase aberta, mas depois em circuitos fechados, em que, para se ter acesso, as pessoas contribuíam com... Portanto, num período como este também, portanto, como artistas somos desafiados a encontrar, mas acima de tudo também a fazermos aquilo que mais sabemos, que é apelar, né? Apelar às partes, a todos os envolvidos. Uma das coisas que o artista sabe muito bem fazer é isso, é cantar, pintar. Agora a questão é quem que ouve? É que nós chegamos a um ponto, a um extremo como sociedade, em que ninguém ouve. Quer dizer, não é por causa do meu discurso hoje aqui que as coisas vão melhorar. Quer dizer, as pessoas nem estão predispostas. Nós já atingimos um nível de saturação, de intolerância, que só os próximos tempos dirão como estaremos como país. Já, muito obrigado por a sua presença, por ter acedido a esse convite para estar aqui no nosso programa, como advogado e como cidadão também que preocupa-se com os rumos que o país tem e vai seguindo. Todos nós estamos preocupados. E o novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade, já sabe, todas as segundas-feiras nós levamos até si o programa Estado de Direito. Boa noite, até a próxima.